Hoje eu fico vendo Deus cumprindo as suas promessas, né? Vendo o Davi, o Ricardo Filho ali, o Davi hoje estreando aí, né, Davi? Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Derrame esse dom para ele, né? O Ricardo Filho também. Que alegria ver ali, o pedal não funcionou, mas ele funcionou. E Deus vai dando a estratégia correta, amém? E é motivo de muita alegria. Você que nos visita, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Seja amado aqui no nosso meio. Você é amado por Jesus. E nós queremos compartilhar da palavra do Senhor com você essa noite. Eu quero ter do Senhor, enquanto eu estava deixando o louvor, porque eu não queria interferir em nada do que o Espírito Santo está fazendo. A igreja precisa voltar a viver o sobrenatural, a viver os sinais, a viver os milagres, as maravilhas de Deus. E eu não vou pregar nesse texto, não precisa abrir, mas eu vou ler, se for possível projetar ele. Eu vou ler Mateus 3, eu vou pregar em outro texto, mas só para você ver a direção que Deus está nos dando. Mateus 3:10, Mateus 3, versículo 10 em diante, diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore que não produzir fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja os calçados não sou digno de carregar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja a peneira está em suas mãos, e limpará cuidadosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo indestrutível. Eu estava clamando muito a Deus, como eu vou continuar clamando para que o Espírito Santo chegue até você, para que o Espírito Santo faça com você a vontade de Deus. E quando eu li esse texto aqui, esses dias atrás, me lembrei dele agora, veio no meu espírito, que Deus batizará, Jesus batizará, é aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há algumas discussões, mas eu não quero entrar nesse mérito, mas eu creio que esse batismo com fogo é um batismo purificador. Se depois você tiver tempo, leia Isaías 6, que quando a brasa viva toca a boca do profeta, limpa toda a iniquidade, toda a impureza. Lá em Isaías 6 vai falar isso, e eu creio que é esse batismo com fogo que nós precisamos ter. Eu estou orando muito a Deus, para que nós possamos ser batizados com fogo, batizados com o Espírito Santo, que nós possamos fazer única e exclusivamente a vontade dEle. Esses dias eu não estou dando conta de pregar outra coisa, quando eu não estou falando sobre os finais dos tempos, quando eu não estou falando sobre o Evangelho eterno, quando eu não estou falando só sobre o arrebatamento, eu quero falar sobre intimidade. Eu fui muito tocado ontem numa palavra aqui. Ontem Deus usou muito a vida do diácono Jonatas, esse que está aqui na frente, usou muito a vida dele para falar conosco. Ontem foi um mover, né? Eu saí um pouco antes, mas eu pude acompanhar lá depois, mas durante a palavra eu estive aqui e vi o quanto ontem foi precioso, e o quanto por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos perder essa oportunidade que nós estamos tendo agora, de realmente adorar Ele com toda a nossa força, mesmo sem nós entendermos como fazer, mas do jeito que o Espírito Santo tocar em nós vamos fazer. Se é levantar as mãos, se é ajoelhar, se é gritar, se é chorar, eu não sei, irmãos, mas nós precisamos viver o que a igreja primitiva viveu. E é óbvio que nós estamos buscando o arrebatamento, é óbvio que nós não queremos ficar aqui na tribulação, na grande tribulação, nós queremos estar já no céu, mas há algo que nós precisamos fazer enquanto é dia. Quando eu falo enquanto é dia, enquanto Jesus não vem, nós vamos parar, porque Jesus vai vir daqui 2 anos, daqui 3, daqui 10, nós vamos ficar quietos? Não, nós vamos trabalhar incessantemente, para que todas as pessoas possam conhecer, possam ouvir, possam ter a oportunidade da salvação.
É isso que nós precisamos. Nós precisamos de Deus, para que Deus faça, para que Deus direcione a nossa vida nesse aspecto, para que nós possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje eu não teria como não falar sobre intimidade, mas eu queria falar de intimidade de dois homens que passaram o que passaram, mas viram a providência de Deus, viram a providência do Espírito Santo, como o Espírito Santo age a favor daqueles que o buscam, daqueles que têm intimidade e daqueles que querem mais de Deus. Eu estou num desafio tremendo, porque hoje de manhã na escola bíblica eu fiz uma escala temporal aqui. Quanto de 24 horas você tem dedicado a Deus? Você pode falar que é 24 horas, você pode falar que é 6 horas, que é 10 horas, mas é isso que eu quero ver, o quanto você tem se relacionado com Deus, para que você possa viver nesses dias que nós vamos enfrentar. Não sei se você sabe, em Moçambique está sendo decapitado 3 cristãos por dia. Nós estamos um grupo de pessoas firmes em oração para que isso cesse lá. 3 cristãos são decapitados todos os dias em Moçambique. E nós que temos o poder de livremente adorar o Senhor, muitas vezes nós não o fazemos, talvez por timidez, talvez por cansaço, mas eu quero trazer uma palavra de ânimo aqui para vocês hoje. Abra sua Bíblia em Atos 16, Atos 16. Esses dias eu passei na casa da Nilzene para deixar um negócio que ela tinha pedido para mim, e ela mandou para mim uma ministração. Nós conversamos sobre fogo. Como aquela ministração mudou a minha vida. Como Deus quer fazer com aqueles que estão de coração disposto. Ontem à noite eu vi isso aqui. Era um grupo pequeno de jovens. Quando eu chamei o Diogo para vir aqui na frente, o Diogo faz parte do Ministério de Louvor, e eu entendo que Deus quer pegar esses jovens bem novos, esses pré-adolescentes, adolescentes, porque Joel vai se cumprir, filho convertendo aos pais, pais convertendo aos filhos, e nós precisamos entender isso, esse momento profético. Esse é um momento profético que nós estamos vivendo, aonde está se falando em paz mundial, aonde está se falando em uma moeda única, aonde se está falando em um governo único. Esse é um momento profético que antecede a volta de Jesus, e que eu e você, o que nós vamos fazer? Nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos e nas orações. E é isso que eu quero mostrar para você aqui. Abra a sua Bíblia em Atos 16, versículo 25. Atos 16, versículo 25. Atos 16, versículo 25, daí para frente. Eu vou ler alguns versículos e vou abordar alguns assuntos que Deus colocou no meu coração, naquilo que nós temos buscado. O que eu quero falar para os irmãos aqui do Getsemane, você que está na nossa plataforma online, eu estou vendo que tem um grupo de pessoas, né? Aí tem muita gente também, talvez no YouTube, eu não estou vendo, mas eu quero falar para você que está em casa, e para você que está aqui, para que você não prive a ação do Espírito Santo em você. Porque nós vamos viver dias, sabe aquele negócio que você está cantando, dá aquele nó na garganta, você não sabe o que falar e vem palavras na sua mente. Sabe o que você tem que fazer? Fala. Se você está com o seu corpo às vezes extremo e você está preocupado se você vai cair ou você vai ficar em pé, não interessa, diz o Espírito Santo, eu estou aqui, eu sou vaso nas tuas mãos. Não interessa, faça aquilo que Deus assim falar no seu coração. Não deixe de fazer aquilo que Deus está mandando. Olha aqui que esses dois aqui, o apóstolo Paulo e Silas, estavam fazendo enquanto estavam presos. Isso me chamou muita atenção. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, 16, 25, Paulo e Silas o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros escutavam. Eu vou lendo aqui por parte. Eu fico imaginando eu hoje
se eu estivesse aqui preso, o que eu ia fazer? A primeira coisa que eu ia fazer, gritar pela minha família, por um advogado, gritar para que todo mundo soubesse que eu estava lá, para me tirar de lá. Mas olha o quanto Deus é tremendo. É óbvio que eu não quero falar literalmente de prisão, mas quantas circunstâncias você está preso, e o que você está fazendo na circunstância? Esses dois homens aqui é exemplo, porque nas circunstâncias que eles estavam, eles oravam, presta atenção, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros ouviam e escutavam e prestavam atenção no que eles estavam fazendo. A minha pergunta essa noite: o que você está fazendo na sua circunstância, para que os outros observem que há Deus em Israel? O que você está fazendo diante dessas circunstâncias? Olha o versículo 26, diz assim: repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono, e vendo que as portas da prisão estavam abertas, desembanhou sua espada, e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças isto, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E então ele pediu uma luz, e entrou, e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que devo eu fazer para ser salvo? A minha pergunta é: o que devo eu fazer para ser salvo? Qual a visão que Deus tem feito você caminhar? Como você tem caminhado? O que eu percebo em Paulo é que ele caminhava na fé e numa ousadia tremendo. Sabe por quê? Porque ontem foi dito aqui qual o seu propósito, ou qual o seu chamado. O Jonatas ontem estava aqui, e Deus me mostrando algo na vida dele. Eu compartilhei com ele hoje de manhã, se você assistiu a escola bíblica, e eu descobri que Paulo era dessa forma, porque Paulo sabia exatamente qual era o propósito dele. Você quer ver qual que é o propósito de Paulo? Abre a sua Bíblia em Atos. Nós vamos voltar lá para Atos 16, mas deixa eu só ver aqui o chamado de Paulo. Atos 9:15. Abre lá, Atos 9:15. Atos 9, versículo 15. Diz assim: mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho. Isso aqui Deus dizendo para Ananias, porque Ananias falou: olha, esse homem, Deus, esse homem é aquele que persegue os cristãos, esse homem ele está com as cartas do imperador, as cartas dos sacerdotes, dos fariseus, e ele está prendendo todo mundo. Mas olha o que Deus diz: mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Paulo tinha propósito. Paulo sabia qual era o propósito dele. Paulo tinha um propósito que era amar as pessoas, levar as pessoas a conhecer a Cristo. Aí você fala assim: mas você parece tão contraditório, porque Paulo estava até quando Deus assim o revelou. Sabe o que é que eu penso que falta em nós? A intimidade com a palavra de Deus, para que Deus revele a você qual é o seu propósito. Deus quer revelar algo para você aqui essa noite. Enquanto nós estávamos cantando aquele cântico que diz assim: Deus não rejeita a oração. Olha o que esses dois homens estavam fazendo quando estavam presos. Em vez de eles estavam procurando um advogado, em vez de eles estavam procurando se defender, o que eles faziam? Eles estavam adorando e louvando a Deus. O que eu quero falar para você, igreja: enquanto nós estamos cheios de problema, em vez de nós ficarmos expondo os nossos problemas para os outros, em vez de nós ficarmos contando e lamuriando os nossos problemas, nós temos que bater o nosso joelho no chão e dizer: em teu nome, pelo Senhor, para o Senhor, nós venceremos. E sabe o que você vai falar? Você vai cantar, não sei qual música, qual cântico que Paulo estava cantando, mas você pode cantar: o Senhor não me rejeita a oração.
Eu quero ver isso na nossa vida como cristãos, como declaramos que nós somos evangélicos, que nós somos crentes. Eu sei que isso são títulos, mas há algo verdadeiro. Nós somos luz. A Bíblia diz que eu e você, nós somos a luz do mundo. E aqui Deus está dando a oportunidade, sabe o que é? Quando eu oro, quando eu louvo, as fundações, no mundo espiritual treme, elas se abalam, sabe por quê? Porque Deus quer lhe atender, Deus quer fazer a vontade que está no seu coração, desde que você tenha intimidade, desde que você o busque de todo o coração. Comece a louvar com toda a sua força, começa a dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, Deus, não interessa o que eu estou passando, o que eu passei, ou o que eu estou passando, o que eu vou passar, mas o que interessa, Senhor, é que a minha vida está diante de Ti, por isso eu quero ser um vaso, eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, quebra e faz de novo. Quantos de nós estamos precisando de sermos feitos de novo? Eu estou, irmãos. Sabe, eu fico imaginando quanto nós precisamos de Deus, e aí eu fico pensando, o que está faltando? O que está faltando para mim? Deus está soprando para mim o tempo todo: Ricardo, dobre o seu joelho, Ricardo, lê a minha palavra. Não só de pão viverá o homem, mas viverá da minha palavra, da palavra que procede do meu Pai, da palavra que procede do Espírito Santo, da palavra feita por Jesus na cruz. A cruz é algo libertador, irmãos. O que nós temos que entender é que Paulo e Silas, nesse momento em que eles estavam lá, e eu não li toda a história, porque quando eles foram soltos, ele falou: olha, eu não quero ser solto não. Você já viu um homem querer ficar preso? Foi Paulo e Silas, falou: olha, nós só saímos daqui se o imperador falar conosco. Por que ele prendeu nós? E aí eu fui estudar isso, entendendo por que Paulo queria saber. Paulo não queria saber. Na realidade, Paulo queria demonstrar para aquelas pessoas que havia uma esperança em Jesus Cristo, aquele que na época os outros testemunharam a morte dele na cruz, mas muito mais testemunharam a ressurreição, e todo aquele que nele crê não perece, mas vai ser ressurreto com ele. Nós precisamos entender isso, irmão, nós precisamos. Sabe por que nós temos que descobrir o nosso propósito? Sabe por quê? Porque quando nós amamos Jesus, o que Jesus mais fez nesse mundo? Ele amou pessoas. E quando eu tenho Jesus, eu amo pessoas. Sabe por que nós estamos aqui essa noite? Porque nós amamos as pessoas. Nós queremos ver cada um de vocês, cada um de nós, vivendo aquilo que a palavra diz que eu posso viver. A Bíblia diz: nesse mundo tereis aflição, mas a Bíblia diz: não perca o ânimo, não abandone o ânimo, não olhe para as circunstâncias. Sabe por quê? Porque o meu filho venceu, e todo aquele que aceita o meu filho vencerá, porque ele venceu. Você e eu somos vencedores. Somos mais que vencedores. Irmãos, vamos ter essa fé, vamos ter essa visão, vamos ter essa ousadia. Ontem eu fiquei impressionado, desculpa, viu, Jonatas? É porque eu peguei sua palavra e coloquei um pouquinho mais de azeite. A pastora fica brava comigo, ela fala: você está vendo o que eu prego para depois você me pregar, né? E ontem o Jonas me surpreendeu em umas palavras, né? Ele nem sabia que eu estava prestando atenção, mas eu estava. Ele falou assim para a turma de jovens aqui ontem: sabe o que aconteceu comigo depois que eu fui ordenado diácono? Moço, aquele negócio ardeu no meu coração. Na realidade, sabe, não é o título, na realidade é a porta de entrada do Espírito Santo. Sabe, até então nós estamos, eu não estou falando que todos aqui devem ser ordenados, mas eu estou falando que Deus chama alguns, para falar mesmo, para ir à frente da batalha, para dizer para o povo: espera aí, deixa eu ir. Depois diz para o povo: vem povo, vamos embora. É porque nós damos a entrada para o Espírito Santo.
e é nisso que eu estou buscando todos os dias, é nisso que eu tenho chorado, é nisso que eu quero. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender a porquê Deus deixou essa história de Paulo e Silas aqui, por que Deus deixou ela. Nesse momento aqui, Paulo demonstra algo precioso, que tanto que ele amava a vida, que o carcereiro ia suicidar, e ele diz: calma aí, calma, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Sabe o que isso me sinaliza? Nós estamos inseridos dentro de um mundo, onde as pessoas precisam ouvir o grito nosso, dizendo: oh, nós não fomos embora, nós estamos aqui. Não faça isso, não se jogue, não morra, presta atenção, não olha, não desanime, porque Deus é conosco. Deus precisa de pessoas assim, Deus precisa de pessoas que vivam em princípios. Paulo era um exímio, ele diz lá em Filipenses: se tem alguém que deve reclamar a circuncisão, sou eu sou filho de hebreu, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu preencho todos os requisitos, mas isso para mim não vale absolutamente nada. Você quer ver? Para depois você não falar que eu estou falando demais. Filipenses Filipenses 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. Olha o que Paulo diz: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência. Filipenses 3, o pessoal está procurando ainda, é Filipenses 3, 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Paulo ganhou alguma coisa? Não, Paulo perdeu todas as coisas. Mas olha o que ele fala, olha o que ele agora considera tudo aquilo que ele tinha: e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Sabe o que é tudo que Paulo considerava? Literalmente, tudo era uma bosta. Nós precisamos entender isso, querido. Deus está nos levando a um caminho. O que importa é entrar pelo caminho. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas me leva à vida eterna. É isso que Deus quer falar com você essa noite. Não desista. Essa circunstância, ela é passageira. Pastor, e se ela passar só quando eu morrer? Mas ela é passageira, porque no céu não há problema, não há choro, não há dor, não há tristeza. No céu há plena liberdade em Cristo Jesus. Agora aqui na terra ele dá o segredo para nós. Ele diz assim: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então ande no Espírito. Ande no Espírito, porque aquele que anda no Espírito exala bondade, amor, misericórdia, domínio próprio, mansidão, benignidade. Tudo isso é fruto do Espírito. Você tem que entender o que Paulo e Silas tinham. É porque eles estavam fitos. Olha o que Paulo, ele perdeu tudo por causa de Cristo, e nós entramos, nós convertemos, e para mim as coisas só melhoraram. Eu não posso dizer que eu perdi nada, porque mesmo a perda foi ganho. O que Deus quer é preparar um povo que tenha relacionamento com Ele, que lê Bíblia, que ora a Ele, que crê nele, que espera por Ele, que descansa nele, que espera Ele resolver os problemas, que se dobra o joelho, que se prostra. É esse povo que Deus está procurando, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos entender o que Paulo e Silas estavam passando. Além de tudo, ele estava preso, mas o foco de Paulo não era na prisão. O foco de Paulo era não deixar aquele homem suicidar. O foco de Paulo era dar testemunho para aquelas pessoas que estavam presos. O foco de Paulo era ganhar aquelas pessoas para Cristo. Irmãos, eu descobri o segredo que cresce uma igreja. Sabe por que você está aqui hoje? Fruto de oração. Sabe por que você está aqui hoje? Pelo temor que nós temos a Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Porque nós somos consolados pelo Espírito Santo. Você quer ver? Abre a sua Bíblia em Atos 9, 31. Então,
as igrejas em todas, olha o que ele fala, então as igrejas em toda a Judéia e Galileia, Samaria tinha descanso e eram edificadas. Sabe aquela loucura de igreja? E faz isso, e faz aquilo e tal, e parece que você não vê resultado, você está mais cansado do que vendo resultado. Essa igreja aqui não, quanto mais ela descansava, mais ela crescia no Senhor. Olha o que diz, e eram edificadas, e andando, olha o que é o segredo da multiplicação de uma igreja, que é? Aqui está falando de igreja, da reunião de pessoas, e fala assim, e andando no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. Andando no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo, ela se multiplicava. Sabe o que eu vi essa semana? O pastor José, 82 anos, com um microfone na mão, em pleno centro de São Luís dos Montes Belos, dizendo assim, olha, eu sou pastor, eu já estive aqui, já morei aqui, tive hospital, e hoje eu quero trazer as boas novas. Você sabe que Jesus está voltando? Irmãos, nós precisamos voltar a praticar isso. As pessoas precisam ver em nós a busca que nós temos e a sede por Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vem, Ele está às portas. Será que eu estou conduzindo, será que o meu exemplo está conduzindo as pessoas para Cristo? Agora, antes de sair de casa, eu disse para a pastora, olha, eu preciso mudar muito. Todo o tanto que eu estou mudando está pouco. Hoje de manhã eu escrevi algo para ela, eu estava aqui na igreja, às 7 horas da manhã, e eu escrevi algo para ela, falando assim, o Espírito Santo me falou. E aí confirmou agora à tarde, cheguei agora às 6h30 em casa, 15 para 7, nós só fizemos um lanche e subimos. O que Deus quer é mudança em nós, nas nossas atitudes, mas ela só ocorre se eu tiver intimidade, para que o Espírito Santo haja por mim, e nunca eu. Aí eu disse para ela assim, sabe por que aconteceu isso, uma determinada situação lá? É porque eu ainda não mudei o suficiente, para que as pessoas vejam em mim a responsabilidade, a clareza do Espírito Santo na minha vida. E aí por outro lado Deus me falou, só tem um jeito de eu te consolar, se prostra, busca, ora, gaste tempo comigo, faça a escala de 24 horas, e vê quantas horas você se dedica a Deus. Nós estamos invertidos, irmão, pelo menos na minha escala, nós estamos nas demais coisas, buscando as demais coisas, e depois nós buscamos a Deus. E a Bíblia é muito clara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui em Atos, no versículo que nós lemos em Atos 9, versículo 35, diz que a igreja descansada e era edificada. Quantos de nós estamos descansando e sendo edificados? Não sei se é porque eu tenho a impressão que quando eu não estou fazendo nada, parece que aí a minha consciência, né? Parece que eu não paro, parece que se eu ficar 4 horas lendo a Bíblia, parece que tem muita coisa acontecendo e não vai. Na realidade, Deus quer isso. Deus quer que você e eu gastemos tempo com Ele. Uma grande característica de uma igreja que anda debaixo do temor do Senhor é a intimidade, não tem jeito. O que eu achei interessante ontem no culto dos jovens é que o Jonatas falava assim, e ele dizia assim, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? E aí era aceitar Jesus, depois era restituir quem estava longe, alguma coisa assim. Aí depois, lá no final ele tornou, desculpa eu estar insistindo, alguém quer aceitar Jesus? Porque esse deve ser o nosso alvo, aceitar Jesus. Sabe o que está faltando na sua vida e na minha? Porque talvez você vai falar para mim, pastor, eu já aceitei Jesus. Então se você aceitou Jesus, faça como Jesus fez. Faça como Ele fez. Porque uma coisa nós temos que entender em Paulo. Paulo, ele perseguiu os cristãos, Paulo, ele perseguiu a igreja, mas o dia que Deus tocou ele mudou verdadeiramente. Até ele declarar lá, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira da fé, agora vou para aquilo que está me preparado para mim.
Olha o que fala o versículo 31. Vê aí, Atos 16, 31. Nós já estamos quase encerrando. Atos 16, 31. Eu fico impressionado com o que Deus está fazendo. E eles disseram, né? Ele perguntou assim, o que devo fazer para ser salvo, né? Aí a resposta é, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quem é o sacerdote da sua casa, que no caso somos nós homens, você tem que aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, a sua família está falha. Não porque quem aceitou não vai para o céu, mas é porque a prosperidade da palavra, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da prosperidade da palavra, ela vai estar na vida do sacerdote, porque o homem que dá a direção para a sua casa, nós temos que aceitar Jesus. Esse é um papel fundamental. Olha o que ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Olha o que ele fala para aquele homem que ele será salvo, mas que a casa dele será. E eles lhe pregaram, olha o que tem que fazer, eles pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E eles tomando-o naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida ele foi batizado e todos os seus. Então, levando a sua casa, ele colocou o alimento diante deles, e regozijou, crendo em Deus com toda a sua casa. Querido, você não pode sair daqui essa noite sem a certeza de que você está num caminho dado por Deus. Ande nesse caminho, tenha intimidade, vamos experimentar. Eu estou orando para que Deus nos permita aqui no Ministério Getsemane, né, a igreja dele. Quando eu falo Getsemane é porque é aquilo que está sob a minha responsabilidade. Eu sei que não é só o ministério, mas assim, só para você entender, eu estou pedindo a Deus para que Deus use, libere o sobrenatural sobre nós. Eu tenho insistido com os pastores, vamos conhecer sobre o Evangelho Eterno, vamos conhecer sobre arrebatamento, vamos conhecer sobre escatologia. É fundamental você conhecer escatologia, para que você conheça o tempo e as épocas. Você não sabe o dia que Jesus vem, mas você precisa saber o tempo que nós estamos vivendo. O tempo, olha o que Jesus entrou chorando em Jerusalém montado num jumento, sabe por quê? Porque aquela profecia estava se cumprindo 493 anos depois, e os discípulos dele não percebeu, falou, mestre, como que você vai entrar montado num jumento? O Senhor é rei, o Senhor é o rei dos reis. E ele falou, cabe a mim cumprir aquilo que está escrito na palavra. Presta atenção agora no que eu vou dizer. Não interessa o que os outros dizem ou falam, faça o que está na palavra de Deus. Quando você cumpre aquilo que está na palavra de Deus, Deus mudará a sua história. A história de Jesus, Jesus transcendeu a história por causa disso. Ele não interessava, era muito mais cômodo para ele vir os outros abanando ele, estender o tapete vermelho e ele entrar segurado, ou alguém pegava e segurava ele, carregava ele. Mas não, ele queria cumprir o que o Pai enviou. Você tem feito aquilo que o Pai falou para você fazer? Toda a intimidade com Deus, ela é gerada no secreto. Eu não importo mais as pessoas me perguntar o que pode lá no Ministério Getsemane, o que pode fazer, o que não pode fazer, irmãos. Aqui pode tudo, sabe por quê? Porque tudo aquilo que é feito debaixo da vontade de Deus, tudo aquilo que é colocado, debaixo da vontade de Deus, nós temos o livre arbítrio. Porque toda a nossa vontade nós renunciamos e passamos a fazer aquilo que Deus diz para fazer. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós temos que fazer exatamente aquilo que Deus diz para nós fazermos. Para mim encerrar, Lucas 18, versículo 1. Eu vou encerrar com esse versículo. Você vai sair daqui animado de uma certa forma, sabendo que você está no caminho. Olha o que ele diz aqui. E ele falou-lhes uma parábola com este fim. Qual o fim que Jesus falou aquela parábola? De que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Qual que é o meu papel, o seu? Sempre orar e nunca desfalecer. Agora, como que eu vou ter ânimo para orar? Como que eu vou ter ânimo para nunca desfalecer? Só na intimidade com Ele.
Deus tem revelado muita coisa à igreja. E eu creio naquilo que Deus te trouxe aqui hoje. E eu quero falar uma coisa aqui que o Jonatas, eu coloquei na palavra dele ontem. Não despreze a visão que Deus te deu, ou seja, não despreze o chamado, né? Você é escolhido, não despreze, não troque por um prato de lentilha. Esaú perdeu a sua primogenitura, porque trocou aquele momento que traria para ele a prosperidade na sua vida, por um prato de comida. Não troque nada do que Deus está falando, por aquilo que o mundo oferece. Mas agarre tudo aquilo que Deus trouxe. Quando nós temos intimidade com Deus, nem as prisões nos tiram do equilíbrio. Por isso, tenha intimidade com Ele. Quando eu tenho, nenhuma situação me abala. Amém?